volta com o nosso programa Odonto Show e o nosso convidado é o Dr. Ricardo Carvalho, que está conversando com a gente sobre o assunto de DTM. Dr. Ricardo, dando continuidade às suas explicações sobre a DTM, existe alguma associação da DTM com alguma doença? Sim, as DTMs também podem ser provocadas por algumas patologias. Um exemplo clássico é a fibromialgia, que acomete alguns pacientes e dentro dessa patologia alguns manifestam dores na parte orofacial. E eles acabam procurando o especialista em disfunção para poder ter o controle também da parte orofacial. Aí o dentista pode trabalhar com dispositivos oclusais, medicamentos, desde que de acordo com o profissional que assiste esse paciente, no caso o médico. Neste exemplo da fibromialgia, o reumatologista acompanha esse paciente e em caso de alguma manifestação orofacial, o dentista pode estar ajudando no controle. Pacientes que têm osteoartrite, osteoartrose, também podem manifestar na nossa articulação, a articulação temporomandibular. E esse controle pode também ser feito pelo especialista em disfunção. Então, algumas patologias sistêmicas podem manifestar sob forma de disfunção temporomandibular. E existe algum autoexame para diagnosticar a DTM ou somente indo realmente a um dentista? Na verdade, o paciente ele consegue identificar o problema. Então, se ele percebe que ele tem algum estalo na articulação, se ele percebe que tem limitação de abertura, se ele percebe que tem dor, incômodos na área orofacial, ele consegue identificar. Aí o diagnóstico vai ser do profissional, do dentista. Então, o paciente consegue, não com o autoexame, mas entender e conhecer o seu corpo e saber que ele tem esses sinais e sintomas e assim procurar um profissional, capacitado para diagnosticar esses sinais e sintomas para ele entender e saber qual é a patologia, qual é o problema e propor o tratamento adequado. E quais são essas possibilidades terapêuticas ou tratamento que é feito? As disfunções temporomandibular, elas são multifatoriais. Então, várias causas podem fazer com que se manifeste uma disfunção neste paciente. Então, como as DTMs são multifatoriais, existe uma gama de possibilidades de tratamento terapêuticos. E aí a gente entra com os dispositivos oclusais, que são as placas, as famosas plaquinhas, tratamento fisioterápico, tratamento medicamentoso, orientação para os pacientes em relação à qualidade de vida e o próprio controle das disfunções. Algumas terapias como o uso de laser, toxina botulínica, uso de hialuronato de sódio. Então existe uma gama de tratamentos para que você consiga ajudar o paciente, uma vez que DTM ela é multifatorial e ela pode às vezes manifestar de várias formas no mesmo paciente. Uma dor articular, como também uma dor muscular, um deslocamento de disco, junto com uma dor muscular novamente, uma cefaleia. Então a gente tenta unir essas terapias para poder ajudar o paciente. E é um tratamento longo? Geralmente sim, isso aí vai de cada problema do paciente e principalmente da adesão do paciente ao tratamento. Aquele paciente que consegue aderir ao tratamento, a gente consegue um bom resultado. O que vale é a gente ressaltar que DTM não tem cura. DTM sim tem controle. O que a gente tenta ajudar o nosso paciente é levar para ele ou ajudar com que ele tenha qualidade de vida. Na verdade, o mais conhecido como tratamento da DTM seria as placas? As placas é o tratamento mais difundido, mas as disfunções, os tratamentos das disfunções não restringem só as placas. Então, ele vai muito além das famosas plaquinhas.
E doutor Ricardo, por quais são os fatores da DTM? É questão da idade, genética? A DTM, como a gente vinha falando, ela é multifatorial. Então ela tem vários fatores causais, ou fatores de risco, que a gente poderia denominar assim. Tem os traumas e microtraumas. De repente, uma pessoa que estava jogando bola e tomou uma cabeçada, ela pode desenvolver uma disfunção. Um microtrauma, que é o bruxismo, que nós falamos anteriormente, que é um dos fatores de risco, então pode provocar uma disfunção. Fatores genéticos, predisposições genéticas, os pacientes podem predispor a desenvolver uma disfunção. Fatores anatômicos, aqueles pacientes que têm uma predisposição devido à sua anatomia orofacial a desenvolver a disfunção. E DTM, ela é uma doença do mundo moderno. Ela é bem chamada, de doença do mundo moderno devido ao nosso estresse, ansiedade, preocupações. Então, os fatores psicossociais influenciam diretamente nas DTMs. Então, grande parte dos pacientes que nos procuram tem fator psicossocial envolvido em relação à disfunção. É a famosa somatização. Então, acaba descontando nos músculos da face, na articulação ou em outras regiões da parte orofacial a sua rotina, o seu dia a dia, as suas preocupações, que nós vivemos num mundo onde existem cobranças, onde a gente tem que render, onde a gente tem que produzir, onde temos que ser perfeitos. Então essas cobranças que a sociedade nos exige, acaba que vira um fator que pode influenciar numa disfunção. Sim, doutor Ricardo, só um momentinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos com a paciente que sofreu com a DTM.